Bom dia, terceiro ano, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para começar mais uma aula de biologia e hoje a gente vai começar o capítulo 18.4, mamíferos e aves, dois grupos que evoluíram a partir dos répteis. O primeiro grupo que conquistou completamente o ambiente terrestre. Então, lembrando que tanto os mamíferos quanto as aves são grupos que evoluíram a partir dos répteis, ok? Hoje a gente vai começar pelas aves, então, por favor, pegue o seu livro e abra lá na página 594 para fazer o acompanhamento aqui da nossa aula. Gente, quando a gente fala da classe das aves, elas ocupam os mais diversos ambientes. Elas são os vertebrados bípedes, aquelas que têm duas patas, porque os seus membros superiores foram transformados evolutivamente em asas. Então, elas são os vertebrados que dominam os ares. Elas são os únicos vertebrados que vão dominar os ares. E elas mantêm muitas semelhanças com o grupo que elas se derivaram, que são os répteis. Quais são essas semelhanças? Elas mantêm a sua pele espessa e seca para se adaptarem, né, continuarem adaptadas ao ambiente terrestre. Elas mantêm a sua excreção de ácido úrico, eliminando pouquíssima água para fazer a excreção de toxinas. A fecundação delas é interna, então é independente da água, e elas têm um ovo com casca, igual a gente viu o ovo dos répteis. Então, tudo isso aí vai ser bem semelhante aos répteis, mas elas têm alguns avanços evolutivos ligados principalmente à sua adaptação ao voo. Então, elas vão ter a presença de penas, que é um anexo epidérmico muito evidente. Você vai falar assim, aves, quem são aves? São aquelas que têm penas. Então, as penas, que é uma adaptação ao voo, e elas também têm ossos pneumáticos de pneu mesmo, ou seja, ossos ocos. Osso oco, ou seja, aquele que tem ar dentro, tá bom? Pneu de que tem ar dentro mesmo, tá? Então, elas têm penas e ossos ocos. E as suas penas também estão ligadas a um avanço evolutivo que a gente chama de homotermia ou homeotermia, que é a capacidade de manter a temperatura interna do corpo constante, que a gente vai conversar um pouquinho adiante quando a gente falar sobre o revestimento do corpo, tá bom? A gente divide esse grupo em dois. Então, a gente vai dividir as aves em dois grandes grupos, que é o grupo das carinatas e o grupo das ratitas. Gente, sinto muito, esse é o nome dos grupos, tá bom? As carinatas são aquelas que podem voar. Elas podem voar, porque aqui na frente desse osso, que a gente tem aqui o externo, que é esse osso que vai ligar as costelas, então, elas possuem um osso especial aqui na frente que chama carena. Carena, gente. Então, elas possuem a carena no osso externo ou a quilha. Tenho certeza que todo mundo já comeu frango, peito de frango, e você já reparou que no peito de frango eles têm uma projeção aqui. É essa, tá bom? Vocês já repararam que o peito de frango tem o peito muito musculoso? Pois bem, é muito musculoso para que eles tenham força para baterem as asas, tá? E daí se tem esses músculos peitorais bem desenvolvidos para conseguir sustentar as suas asas e movimentá-las, eles podem voar. Mas professora, galinha voa? Voa. Não assim, nossa, olha o voo da galinha, mas voa. Então imagine, se galinha voa, imagine as outras aves que voam. Então elas têm esse osso muito desenvolvido e os músculos peitorais muito mais fortes, tá bom? Então as carinatas são grupos de aves que podem voar. Elas possuem esse osso chamado quilha
ou carena, os dois nomes são corretos, na frente aqui do osso externo, esse osso aqui que a gente tem, tá bom? E daí, então, os músculos peitorais são bem desenvolvidos e esses músculos são fixados nessa carena, ok? E é por isso, então, que elas recebem esse nome, tá? Aves carinatas. Já as ratitas são as aves que não possuem carena. Se elas não possuem carena, os músculos peitorais não têm onde se fixar. E por isso as suas asas não têm onde, né? Não tem como bater para voar, tá bom? Então elas são incapazes de voar. Quem são esses representantes? São bem menos representantes do grupo das ratitas. Nós temos como exemplo o avestruz, a ema, o pinguim e alguns outros menos conhecidos por nós, tá bom? Então, os que a gente mais conhece, aves que não voam, avestruz, ema e pinguim, tá bom? Em alguns casos, como por exemplo do pinguim, as asas foram transformadas em nadadeiras para que eles se adaptassem para o nado, tá bom? Tá? Então as asas, né, foram adaptadas para o nado, tá? Mas daí é uma adaptação especial por causa do ambiente que ele vive e assim vai, tá? Uma exceção, ok? Mas ele não voa, tá? Então, se não voa, ele é do grupo das ratitas. E daí, quando a gente entra nas características gerais, a gente tem que conversar um pouco sobre o revestimento do corpo. A epiderme, como a gente já falou, é pluriestratificada, várias camadas de pele e de células, perdão. Por quê? Porque tem que impedir a perda de água. Estamos no ambiente terrestre. E essas células são queratinizadas com muita queratina para ser uma célula impermeável, não permitir que a água evapore e não tem glândulas, com exceção de uma glândula que chama uropigiana ou uropigiana. Uro, a gente já aprendeu lá nos anfíbios que significa cauda, ou seja, essa glândula tem uma localização especial perto da cauda. Tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, o pato ou algumas aves que eles ficam então com o bico próximo à cauda, próximo ao ânus. Gente, eles estão pegando um óleo especial que fica nessa glândula e depois eles ficam com o bico passando nas suas penas. Então eles pegam esse óleo que é liberado pela glândula uropigiana, que fica na base da cauda, e ficam passando então esse óleo por todas as suas penas, porque esse óleo vai servir para lubrificação do bico e das penas e também para impermeabilização das suas penas. Isso vai fazer com que as suas penas não molhem e isso vai facilitar o voo, porque as suas penas não se encharcam se tiverem contato com a água, tá bom? Então, no revestimento do corpo, a gente vai observar como anexos, principalmente as penas, que são muito evidentes, mas também a gente pode observar algumas escamas e garras. A gente tem que também saber que as penas funcionam como um colchão de ar. Quando tiver frio, as aves elas podem eriçar suas penas, criando uma camada de ar entre as penas e a pele. E o ar, ele é um mau condutor de calor, e isso vai impedir que a ave perca calor para o ambiente, preservando então a sua temperatura corporal. E também a gente tem abaixo da epiderme, elas vão ter uma camada de gordura subcutânea, que a gente também vai aprender que os mamíferos também apresentam essa camada de gordura subcutânea, que é uma reserva energética e funciona como isolante térmico. Essa camada de gordura subcutânea que vai permitir que esses animais sejam classificados como homeotérmicos. Ou seja, eles mantêm a sua temperatura constante, independente da temperatura do ambiente, diferente de todos os outros grupos de animais que a gente estudou. Isso é uma vantagem evolutiva enorme. Nós sabemos que as enzimas, elas vão funcionar sempre numa temperatura ideal.
Se o organismo mantém a sua temperatura constante, isso significa que sempre vai estar na temperatura ideal para as suas enzimas funcionarem. Isso vai fazer com que as enzimas sempre estejam funcionando na sua capacidade máxima, no seu comportamento ideal. Isso é uma vantagem evolutiva enorme que a gente vai aprender no futuro, nos próximos capítulos, lá no fim do ano, quando a gente aprender a diferença entre homotermia e heterotermia. A gente vai entender o porquê dessa vantagem evolutiva, ok? Gente, vamos passar então para o sistema digestório. Nós já estamos falando, né, que o sistema digestório é completo, já falamos sobre a digestão extracelular. As aves têm cloaca, tá bom? Abertura em comum de sistema digestório e sistema reprodutor também. Então, elas vão colocar os seus ovos. Elas têm um bico, esse bico é queratinizado, rígido e não tem dentes, tá bom? Aves não têm dentes, mas elas têm alguns órgãos especiais que vão compensar essa falta de dente, que é o papo e a moela. No papo, o alimento fica ali para ser umedecido, e na moela, como o próprio nome já diz, é um órgão que tem bastante músculo, que ele fica prensando assim os alimentos depois que foi umedecido no papo, para que esse alimento seja quebrado. A gente tem aqui na página 594 mesmo, mostrando aqui, ó, o papo e a moela, tá bom? Algumas aves têm até o costume de comer algumas pedrinhas para que quando chegue na moela, essas pedrinhas ajudem aí a quebrar os alimentos, né? Já que elas não têm dentes para mastigação, tá bom? Então é uma adaptação aí. E o intestino grosso desses animais é curto ou até mesmo ausente, fazendo com que as fezes desse animal seja líquido, uma vez que no intestino grosso é onde absorve a maior parte do líquido das fezes. Isso vai fazer com que as aves elas liberem suas fezes líquidas e rapidamente. Isso é uma adaptação para o voo. Elas não guardam fezes no seu interior. Se elas não guardam fezes, elas ficam mais leves. Quanto mais leve, mais fácil vai ser levantar o voo. Gente, ter um intestino curto ou ausente e fezes líquidas é considerado uma adaptação ao voo. Essa ave vai ficar mais leve, porque ela não guarda fezes dentro de si. E isso vai facilitar o voo, acreditem. Quanto ao sistema respiratório, a gente sabe que a respiração é pulmonar, mas a gente tem aí uma adaptação do pulmão para que facilite o voo. Por que a gente tem uma adaptação? A gente sabe que o voo vai ter um grande gasto energético. E por conta desse grande gasto energético, a gente vai ter uma demanda gigantesca de oxigênio. Por conta dessa demanda gigantesca de oxigênio, tem que ter uma adaptação para que o oxigênio seja fornecido constantemente. Qual que é essa adaptação? Os pulmões são conectados a sacos aéreos e a respiração ocorre em 2 ciclos. Aqui na página 595 tem um esquema para a gente entender quais são esses sacos aéreos e como que ocorre. Aqui tem os 4 pontinhos falando que a respiração ocorre em 2 ciclos, explicando qual que é a primeira inspiração, a primeira expiração, a segunda inspiração e a segunda expiração. Então, aqui a gente tem o pulmão, sacos aéreos anteriores e sacos aéreos posteriores. Então, a gente tem pulmão, sacos aéreos anteriores, sacos aéreos posteriores. Gente, eu fiz um desenho simplificado para vocês, como eu sempre faço, tá bom? Tá aqui. Não riam do meu pássaro, tá bom? Porque é só a cabeça dele e daí vocês acreditem que tudo isso cabe dentro do meu pássaro, tá? Então, sacos aéreos posteriores para bronquíolos, que é onde localiza-se, né? Onde ocorre mesmo a troca dos gases da respiração, oxigênio e gás carbônico, e os sacos aéreos anteriores. Lembrando que inspiração é quando você põe o ar para dentro. Expiração, exterior, quando você põe o ar para fora. Lembrando que acontece tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Então, vou pegar aqui uma caneta colorida e vamos nessa. Vai dar conta, a gente vai dar conta, tá? Deixa eu apoiar aqui no quadrinho.
Deixa eu virar. Gente, quando a ave faz o primeiro ciclo de inspiração, vamos fazer de conta que nunca teve ar nesse pulmão antes, tá? Quando ela faz o primeiro ciclo de inspiração, ela pôs ar aqui nos sacos aéreos posteriores, tá bom? Daí, só que eu já tinha ar aqui dentro, né? Então, o que estava aqui foi empurrado para o próximo, o que estava aqui foi empurrado para o próximo, e assim vai empurrando, tá bom? Daí, ela vai fazer uma expiração, porque eu pus para dentro, agora eu tenho que pôr para fora. Então, ela vai fazer uma expiração. Quando ela fazer a expiração, então essa aqui foi a inspiração 1, tá bom? Quando ela fizer a expiração 1, esse ar que estava aqui passa para o parabronquíolo, tá bom? Então, ó, na inspiração do primeiro ciclo, parte do ar inalado enche os sacos aéreos posteriores. Aqui, ó, parte do ar inalado enche os sacos aéreos posteriores, tá bom? Então, tá bom. E daí ele fala aqui, ó, enquanto pequena parte atravessa para os parabronquíolos aqui. E o ar que já estava aqui passa para o resto, tá bom? Na expiração, o ar dos sacos aéreos posteriores vai para o parabronquíolo, tá bom? Então, ó, essa era a minha inspiração, vou pôr I de inspiração, tá? Daí eu vou expirar, vou pegar outra cor pra gente expirar. Pegar vermelho. Vamos expirar Esse ar que tava aqui precisa passar pro próximo, né? Então, ó, expiração 1. Expiração 1. Pus pra fora. Pus pra fora. Tá bom? Agora, essa ave vai inspirar de novo, né? Então, ela vai inspirar. Põe pra dentro o ar de novo. Então, se pôs pra dentro mais ar, o ar vai entrar aqui. O que que vai fazer? Vai empurrar tudo, né, gente? Vai empurrar. Vamos pegar outra cor aqui. Pegar azul. Daí, esse que tava aqui passa pra cá. Então, na inspiração 2, veio pra cá. E agora ela vai pôr pra fora, né? Então, daí vai expirar e daí esse ar que tá aqui vai pra cá. E daí, na expiração 2, vem pra cá. Fala, nossa, professora, mas por que esse rolê todo? Esse rolê todo ocorre por quê? Porque a gente não fica esperando dar toda essa volta para pôr mais ar aqui dentro. Quando o ar da inspiração 1 passou para cá, já está entrando ar aqui de novo. Ou seja, sempre, a cada movimento, está entrando ar novo no pulmão. Então, se eu estou jogando ar para o próximo, aqui está entrando de novo. Se eu estou jogando esse ar para cá, aqui está entrando de novo. Se eu estou jogando esse ar para fora, aqui está entrando de novo. Eu garanto que sempre, em qualquer movimento, tanto faz se o pássaro está inspirando ou expirando, sempre está tendo um movimento de jogar ar novo dentro do pulmão. Se sempre está jogando ar novo dentro do pulmão, significa que a todo momento está chegando um ar cheio de oxigênio dentro do pulmão dele. Ou seja, o suprimento de oxigênio dele vai ser excelente sempre. Porque no nosso caso, quando eu tô expirando, ó, eu inspiro. Tá chegando ar cheio de oxigênio no meu pulmão. Mas quando eu expiro, quando eu faço esse movimento, não tá chegando ar cheio de oxigênio no meu pulmão. Eu tenho que parar para jogar o ar fora. No caso dele, quando ele expira, ó, expira, veio para cá. Mas tem espaço para chegar ar novo dentro do pulmão dele. Espero que vocês tenham entendido. Se sobrar qualquer dúvida, a gente tira amanhã na aula online, ok? Gente, então essas são as novidades sobre a respiração dele dos sacos aéreos, tá bom? E daí, então, a gente passa para o sistema cardiovascular. Sobre o sistema cardiovascular, a gente já viu o sistema cardiovascular de répteis e eu já adiantei para vocês
que o que precisava fazer para melhorar aquele sistema cardiovascular? Precisava fechar para não misturar o sangue, né? Porque a gente já conversou até na última aula online quais que eram os problemas de misturar sangue arterial com sangue venoso. Então aqui estamos novamente com o nosso coração. Sujou um pouquinho, né? Tá bom. Já desenhei ele aqui, tá bom? Então tem 4 cavidades, no caso, eu desenhei aqui só as 3. Então, átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo. Então, já adiantei para vocês que aqui nas aves a gente dividia em 2 o ventrículo. Então, eu passo a ter ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, deixa eu pôr aqui para vocês. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá bom? Então, passa a ter 4 ventrículos. Então, a gente resolve o problema da mistura de sangue. Aqui não vai ter mais mistura de sangue. Como o sangue não sai de dentro do coração e dos vasos sanguíneos, a gente fala que esse sistema cardiovascular é fechado. A gente já conversou que o sangue vai dar 2 voltas, né? Se a gente escolher qualquer ponto, passa 2 vezes no coração para completar uma volta. Então, a gente vai falar que essa circulação é dupla. E a gente vai ver, então, agora que esse sangue não vai se misturar. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 ventrículos e eles são completamente divididos. Não vai ter nenhuma mistura de sangue, então a gente vai falar que é completa. Então, fica a circulação fechada, dupla e completa. Então, vamos aqui passar do corpo. Posso falar corpo, tecidos ou células, tá bom? Se esse sangue está saindo daqui, a gente está falando que esse sangue é venoso, cheio de gás carbônico. Então, o sangue sai do corpo, chega ao coração pelo átrio direito. Do átrio direito, ele é bombeado para o ventrículo direito e ele precisa ser oxigenado. Se ele precisa ser oxigenado, ele vai ser enviado então para os pulmões, tá? Tem 2, tá, gente? Então são pulmões. Só escrevi pulmão porque não cabia. Lá no pulmão é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, ocorre as trocas gasosas, esse sangue, então, agora vai ser rico em oxigênio. Rico em oxigênio, ele passa a se chamar sangue arterial. A gente conseguiu outra cor agora. Então, o sangue arterial, vou fazer de outra cor, porque agora ele recebe outro nome, ele chega ao coração pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo, e daí ele sai do coração e é enviado então para todas as células do corpo. Passando em todas as células do corpo, então ele vai deixando o oxigênio e recolhendo o gás carbônico. E daí ele vai então recebendo o nome de sangue venoso. E daí ele precisa retornar ao coração. E daí ele retorna ao coração pelo átrio direito. Então, se eu escolher qualquer ponto do corpo dessa ave, o sangue vai passar uma vez, 2 vezes no coração, até retornar. Circulação dupla. Fechada, porque em nenhum momento saiu do coração ou dos vasos sanguíneos. E agora, percebam, não mistura sangue arterial, que eu fiz de laranja, não mistura sangue venoso, que eu fiz de branco. Se não mistura, finalmente temos uma circulação completa, tá bom? Se restar alguma dúvida, também tiro amanhã durante nossa aula online. E, gente, para a gente finalizar, sistema excretório. Os rins são iguais aos répteis, a excreção, como eu já disse, também bem parecida. A gente só tem uma observação, que as aves que são marinhas, elas têm uma glândula excretora de sal na cabeça para eliminar o excesso de sal que elas ingerem por beberem água do mar. O sistema nervoso, o encéfalo, vai ser mais desenvolvido do que os répteis, principalmente com o cerebelo mais volumoso, por conta da coordenação motora e por conta da necessidade de movimentação 3D durante o voo, e que os seus olhos têm pálpebras e uma membrana nictante, que é aquela membrana que recobre o olho e protege contra a ressecação, muito importante para o voo,
tá bom? E na reprodução, como nós sabemos, as aves são dioicas, temos macho e fêmea, desenvolvimento direto, como já falamos, a fecundação é interna, com justaposição de cloacas, então eles juntam as cloacas, o macho envia seus gametas para a fêmea, a fecundação ocorre lá dentro. Já falamos que a casca se forma após a fecundação, e daí os ovos são iguaizinhos dos répteis. As mesmas características de casca e de todos os anexos embrionários que conversamos para os ovos dos répteis são válidos para os ovos das aves. Pessoal, peço que para amanhã vocês façam o exercício número 5 da página 597 e qualquer dúvida que ficar, a gente tira amanhã, tá bom? Até mais, fiquem bem!